Boa tarde, terceiro episódio da nossa série do livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Vamos esperar o pessoal entrar aí, eu vou fixando o tema de hoje, a intimidade e o serviço. Deixa eu fixar aqui. Oi meninas, tudo bem? Pronto. A intimidade e o serviço. Hoje vamos falar sobre os capítulos 5 e 6. Primeiro episódio. Oi! Vamos entrando. Primeiro episódio a gente falou sobre a história de duas irmãs. Conhecemos um pouquinho a história. Oi Andréia, oi Juliana, Adriana. Vamos entrando aí, meninas. A história de duas irmãs. Falamos sobre os dois primeiros capítulos. Semana passada falamos sobre o diagnóstico e a cura, né? Capítulos 3 e 4. E hoje, então, capítulos 5 e 6. Vamos entrando, meninas? Entrem aí. Hoje o Eduardo não está em casa. E eu tô com as meninas aqui sozinha, então qualquer coisa aí, vocês me perdoem. E quem tá chegando de paraquedas, esse é o livro, tá? Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, um livro de Joanna Weaver. Muito, muito especial. Quem tem o livro acompanha comigo. Hoje capítulos 5 e 6. Quem não tem o livro não tem problema. Você assistindo só as nossas lives, você já consegue ter uma noção do que estamos falando, tá bom? Meninas, antes de eu começar, eu quero pedir para que vocês compartilhem essa live. Clica no aviãozinho ali e manda para as mulheres da sua lista, para as primeiras mulheres aí, pra mulherada ir chegando, tá? Eu sei que o pessoal chega atrasadinho, vai mandando: oi Cláudia, oi Gene, já te vi aí também, Luísa, boa tarde meninas, vamos chegando aí, peguem sua aguinha, seu café, aqui tá um calorão, peguem sua água, seu cafezinho e vamos se acomodando, né? Separa um cantinho aí, pra você ouvir a nossa live. Se quiser pegar papel e caneta, pega, pra gente conversar então sobre esses capítulos aqui, capítulos 5 e 6, tá bom? Então capítulo 5 é a intimidade da sala de estar e capítulo 6 o serviço da cozinha. Esses dois capítulos que a gente vai falar hoje de forma muito resumida, obviamente. Oi Ana Lu, de forma muito resumida, né? Mas vamos falar, e quem não tem o livro não tem problema, porque dá pra entender. Quem tem o livro, depois lá no final do livro tem uma parte de estudos, então você pode responder as perguntas lá e fazer o seu estudo aí um pouquinho mais aprofundado, tá bom? Boa tarde, Ana Paula, tudo bem, meninas? Vamos lá, então, vamos começar sem muita enrolação. Eu só vou pedir para que vocês compartilhem a live, tá? Compartilha com mais mulheres aí, vamos chamar a mulherada pra cá. Eu sei que o pessoal chega atrasadinho, vamos chamar. Então eu sempre espero um pouquinho no início, porque senão o pessoal perde, né? Metade da live aí fica um pouco perdida, pra mulherada chegar aí, tá bom? Vamos começar então? A intimidade e o serviço são os dois temas de hoje. E cada live que eu faço sobre o livro eu acho mais sensacional, né? Porque realmente o assunto é muito bom. Então vamos ver como é que vai ser hoje. Eu já estudei ele, né? Mas eu estudo sempre, eu já tinha lido esse livro, né? Mas eu estudo sempre por cima, assim, pra fazer um estudo mais detalhado aqui com vocês mesmo, tá? Eu vou tirando aqui o que eu achei mais importante. A gente começa esse capítulo 5 com a intimidade da sala de estar. E o versículo que tem ali pronto. O versículo que tem ali é Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, né? É um convite aí de Jesus para estar conosco na sala de estar. Quem tá caindo de paraquedas não sabe do que eu estou falando, fica aí que você vai entender, tá bom? Falamos então sobre esse livro aqui, que é baseado na história de Maria e Marta, uma história que passa no Evangelho de Lucas. Deixa eu pegar aqui bem direitinho. Lucas 10, versículos 38 a 41, se eu não me engano, é a história de quando Jesus e seus discípulos chegam para passar um tempo na casa de Marta e Maria, que eram duas irmãs,
Marta se ocupa do trabalho da cozinha e fica indignada, né, preocupada, porque Maria, ao invés de estar ajudando, estava lá sentada contemplando Jesus, né? E essa passagem nos traz a reflexão do que de fato importa, qual é a boa parte, né? Que ela é a única necessária. Então, tô situando aí quem tá chegando de paraquedas, tá bom? E hoje, capítulo 5, então, a intimidade da sala de estar. E a autora começa nos trazendo que por muitos e muitos anos, inclusive hoje em outras culturas, as pessoas acreditam que precisam fazer muitas coisas para ter comunhão com Deus, né? Pagar promessas, martirizar aí o seu próprio corpo, né? Fazer muitas boas obras, e não que isso não seja importante, mas as pessoas acreditam que só assim, né, elas vão ter intimidade com o Senhor. E hoje nós sabemos, quem lê a Bíblia, né, sabe que nada disso é preciso, porque Jesus deixou o caminho livre entre nós e Ele. Nós temos livre acesso ao Pai e Jesus é esse caminho, né? Nós temos livre acesso a Deus, nós não precisamos de grandes sacrifícios, nós não precisamos mutilar o nosso corpo, nós não precisamos fazer muitas boas obras para que tenhamos acesso a Deus. Nós podemos chegar a Deus como estamos, e essa é a liberdade que Deus nos deu. A questão é que se existe alguma barreira, são barreiras que eu coloco, que eu mesmo coloco no meu acesso a Deus. A aula passada sobre preocupação. A aula passada foi sobre preocupação. Muito legal para as pessoas ansiosas aí. Então, são barreiras de intimidade que eu mesmo coloco. Por exemplo, a minha vida agitada. E se você caiu de paraquedas, talvez você não entenda por que eu esteja falando sobre isso, sendo que eu falo aqui sobre organização, né? E a organização nos traz temas como as muitas demandas que temos, uma vida caótica, uma vida agitada, uma vida de correria, né? Hoje a gente pergunta para qualquer pessoa: como é que tu tá? Ai, tô bem, tô na correria, né? Tô correndo. E essa vida agitada, por exemplo, pode ser uma das barreiras que me impeçam de chegar na intimidade aí. O que mais que pode me impedir aqui? Deixa eu ver. A gente esquece de... Aqui, ó, não se engane, Satanás gosta de usar a nossa agenda sobrecarregada, os nossos corpos estressados e nossas desordens emocionais para construir obstáculo para a nossa intimidade com o Senhor. Então, agendas lotadas, né? Corpos estressados, sobrecarregados, desordens emocionais fazem com que nós tenhamos obstáculos para termos livre acesso aí a Deus. Então Deus não coloca barreira para que nós tenhamos acesso a Ele, mas nós temos barreiras para chegar, né, à intimidade com o Senhor. E aqui ela traz uma história muito legal sobre, eu acho que foi ela mesmo, que ela conta que ela se preparou um dia para receber visitas à noite, né? E ela passou aquele dia inteiro se preocupando com o jantar que ela ia preparar. Ela queria servir muito bem, com excelência, fazer uma mesa posta, enfim, se preocupou para a casa estar organizada, cheirosa, né? Para tudo estar nos conformes, tudo estar de forma excelente. Se preocupou com a entrada, com o prato principal, com a sobremesa, deixou a casa, né? E ainda queria ter um tempo depois para arrumar o cabelo, para fazer as unhas, para ficar pronta, cheirosa, para receber aquelas visitas tão especiais. Então, no meio da tarde, ela se deu conta que, na loucura de preparar tudo isso, ela tinha esquecido de almoçar, tinha esquecido de se alimentar e estava fraca, né? Já, meu Deus, não comi durante o dia inteiro. E daí ela lembrou que ela sempre guardava uns docinhos ali nas prateleiras. Gente, tô olhando aqui porque eu mandei uma mensagem pro Eduardo para ele avisar o pessoal que eu tava em live e ele não viu ainda, mas é o que temos. E ela conta que daí lembrou dos doces que ela tinha na prateleira ali, pegou algumas barrinhas de chocolate
e comeu bastante, que ela tava com fome, né? Pra encher o estômago, pra esperar, então, as visitas que chegariam à tarde. E as visitas chegaram e tudo mais, e quando ela foi servir o jantar, ela se deu conta que ela não conseguia mais comer nada, porque ela tava com o estômago estufado de tantas barras de chocolate que ela tinha comido, né? E que ela não aproveitou o delicioso jantar. E ela disse que muitas vezes a nossa vida espiritual, a gente fica se saciando com barras de chocolate e não aproveitamos o banquete, né? E ela falou que essas barras de chocolate muitas vezes são vínculos que nós fazemos, amizades, né? Músicas cristãs, filmes, séries, até palavras que a gente assiste, pequenos devocionais aí que a gente assiste nas redes sociais, mas a gente não consegue buscar a intimidade porque a gente fica se alimentando de migalhas, né, ou de barras de chocolate ao invés de se deliciar com o banquete. Que a gente não sabe, por exemplo, ficar em solitude, né, aproveitar a solidão para ouvir Deus falar com a gente. A solidão, ela coloca aqui, a solidão, contudo, pode ser o chamado divino para termos comunhão com Deus, né? Deus fala com a gente enquanto estamos em silêncio. Eu sempre falo sobre isso. E às vezes a gente não consegue ficar em silêncio, né? Assim como nossos corpos sentem fome e sede, nosso espírito tem fome e sede da presença de Deus. No entanto, da mesma forma que é possível inchar nossos corpos, né, com barrinhas de chocolate, com calorias inúteis, podemos encontrar formas de apaziguar o nosso desejo espiritual sem ingerir o alimento necessário, né? Nós ficamos nos alimentando aí de migalhas ou de lanchinhos ao invés de desfrutar do banquete, né? Nós podemos nos encher de barras de chocolate espirituais. Tá fazendo sentido para vocês? Que legal isso, né? Enquanto nossos espíritos fracos clamam pelo alimento genuíno. Interessante, né? A gente se enche nos momentos que a gente tem um tempinho, a gente se enche com outras coisas, né? Deixa a televisão ligada quando a gente tá quieta em casa, fazendo até algum trabalho doméstico, a gente deixa a televisão ligada ou a música ligada, ou fica falando sozinha porque a gente não gosta do silêncio. E muitas vezes é no silêncio que a gente busca, né? Na solidão que a gente busca a intimidade com o Senhor. Tá fazendo sentido, gente? Quem tá aí me responde, vocês estão quietinhas, me fala se tá fazendo sentido para vocês. Tomar uma aguinha aqui. Quando nós provamos o gosto da sala de estar, né, da intimidade oferecida por Jesus, a gente vê que nada vai nos satisfazer, nem mesmo as barrinhas de chocolate, né, nem mesmo as migalhas por aí que vão encher a nossa barriga, né? Mas somente o verdadeiro banquete. Quando você provar o melhor dos melhores, estará disposta a descartar a comida calórica e nada nutritiva que o mundo nos oferece para ter uma verdadeira refeição com Jesus. Rosimei, eu pensei em você ontem eu tô para te mandar mensagem. Que bom que você está aqui. Por favor, me dê notícias. Essas minhas alunas que somem. E aqui ela traz, né, a importância de nós darmos lugar ao Salvador, né? Sim, estamos sempre ocupando todos os sentidos para não ficar em silêncio. Exatamente, a gente não gosta do silêncio, né? A gente não gosta da solidão. E eu tenho uma pessoa que eu sigo aqui no Instagram, que eu aprendo muito, inclusive, com ela, nem é cristã, mas ela fala que ela ouve música quando ela tem a intenção de ouvir música, quando ela quer curtir aquela música. E ela nunca ouve música, por exemplo, para ocupar o silêncio, porque é no silêncio que ela cria, é no silêncio que ela tem as melhores ideias, né? É no silêncio que ela produz. E eu acho tão interessante porque muitas vezes a gente quer ocupar o silêncio com tudo, menos deixar com que o silêncio permaneça. E muitas vezes é no silêncio que nós encontramos Jesus ali, que ele fala com a gente, que a gente tem ideias, né? Que a gente pensa sobre o que realmente importa. Estou no trabalho, mas vou dar notícia sim. Beijos. Tá bom, então, vou esperar. E isso é muito interessante. Nós precisamos dar lugar, né, a Deus em nossas vidas. E isso tem que ser não como uma obrigação, mas como um prazer. Não como um exercício de piedade, mas entendendo que é um privilégio. Não apenas como uma visita, né? Ai, vou ali rapidinho falar com Jesus, né? Mas como se nós estivéssemos de volta ao lar, né? Na intimidade da sala de estar. Eu acho sensacional isso aqui.
Inclusive, a autora traz aqui a importância de nós criarmos locais na nossa casa de intimidade com o Senhor, né? E ela fala que talvez você não tenha espaço para ter um canto na sua casa só para isso, né? Mas ela conta que, por exemplo, uma amiga dela, ela mantém uma cestinha ali, uma cestinha organizadora com coisas que fazem ela ter um momento com Jesus, e ali dentro ela deixa uma Bíblia, uma caneta, um bloquinho de anotações. Ela diz que guarda lencinhos para em algum momento que ela esteja muito triste ou se emocione, né, de alegria mesmo, mas que ela tem ali. Ela também tem ali cartõezinhos para quando, se ela estiver em um momento com o Senhor, ela lembre de alguém, ore por alguém, ela escreva cartão para essa pessoa, entregue como forma de carinho. Então, toda vez que ela vai ter esse momento de intimidade com Cristo, ela tem aquela cestinha separada, que é o momento que ela tem, não é um canto da casa necessariamente, né? Então, ela se prepara para aqueles encontros. Aquilo ali significa o lugar de encontro com Deus que ela tem, né? E você também pode criar, né? Ela fala aqui que uma outra amiga, ela tem uma poltrona e ali ela deixa uma mantinha, né? E uma almofada que ela gosta de ter para quando ela senta naquele momento, é o cantinho dela de ter intimidade com o Senhor, né? E daí ela traz Mateus 6,6, que diz a mesma coisa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, né? E fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está em silêncio, né, o que está em oculto, lhe recompensará. Mateus 6,6. Faça a mesma coisa, o silêncio nos conecta com Deus e me ajuda a organizar as ideias. Exatamente, né? E esse é o lugar que nós precisamos encontrar o conforto do lar, né? Qual livro, Grazi? Esse livro aqui, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Nós estamos numa série sobre ele, tá? Hoje estamos falando sobre o capítulo 5 e 6, mas está tudo gravado aqui, beleza? O lugar que Maria encontrou aos pés de Jesus também está disponível para mim e para você. É o local onde podemos estar confortáveis, onde podemos tirar os sapatos e soltar os cabelos, né? Ela fala, é um lugar de transparência e sensibilidade, um lugar onde somos completamente conhecidas e amadas. É um lugar verdadeiramente chamado de lar, e esse lugar é sempre aos pés do Senhor, né? Na sala aí de estar, na intimidade. E aqui, muito interessante, ela diz assim: ele não tem interesse em ser um refúgio para o fim de semana, um bangalô para domingo, ou um chalé para o verão. Não cogite usar a Deus como uma cabana de férias, onde você vai de vez em quando, né? Ou um retiro ocasional. Ele quer você sob o seu teto agora e sempre. Ele quer ser seu endereço, seu ponto de referência, ele quer ser seu lar, né? É todos os dias, o dia inteiro. Ah, Mireia, tu tá falando então que eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo para ficar aos pés de Jesus? Claro que não, né? Lembra, o problema não era Marta na cozinha. O problema era o coração de Marta na cozinha, né? Você fazer o que você faz sempre, em adoração. Lembra daquela história que eu conto? Quem me acompanha há mais tempo já ouviu eu contar essa história mais de uma vez, de uma pessoa que ela conta que ela estava com os 3 filhos muito pequenos, né? O marido viajando e ela sozinha. Um deles ela amamentava ainda, e ela passou aquele dia caótico. Sabe aquele dia que nada dá certo? Que tu não faz almoço na hora certa, que a casa tá uma bagunça, que as coisas estão fora do lugar, as crianças chorando, gritando, correndo, ela amamentando ela não teve nem tempo de se olhar no espelho, ela conta, né? E no final do dia ela relutou, mas ela disse: não, eu vou à igreja, eu vou sair e vou. E ela foi daquele jeito mesmo, com um coquinho no cabelo, sem passar uma maquiagem, né? Do jeito que tava, ela arrumou as crianças, né? Do melhor que ela pôde, e ela esqueceu dela praticamente. Ela foi ao culto, e quando ela chegou ao culto, a pessoa que estava pregando fala assim: entrega tudo que você tem ao Senhor nesse momento, né? E ela disse que ela começou a chorar, e ela disse: Senhor, eu não tenho nada para te entregar, eu simplesmente não tenho nada para te oferecer. Olha o meu dia, como foi, né? E ela disse que naquela hora ela ficou em silêncio, e Deus falou com ela e disse assim: tudo que você fez hoje, do início ao fim, foi adoração. No momento que você estava abdicando de você para cuidar dos seus filhos, para servir a sua família, foi adoração. Tudo isso você me entregou
como adoração. Então o problema não é Marta na cozinha, o problema é o coração de Marta na cozinha. Como você tem servido, como você tem feito as coisas do ordinário, né, do dia a dia. Eu sempre falo isso, eu sempre posto nos meus stories, né, a beleza no ordinário. Não espere um retiro do final de semana ou final de semana glamouroso no hotel, né? Final de semana agora a gente estava num evento, foi muito legal, é muito legal estar lá, mas não é essa a beleza. A beleza é as minhas 24 horas, todos os dias aqui dentro de casa. É eu acordar e eu limpar a casa com adoração, né, no coração. É eu ensinar as minhas filhas, entendendo que eu estou servindo e isso é um privilégio, né? Eu fazer a comida da minha família, né, entendendo que isso também é adoração. Quando o meu coração está na sala de estar, quando o meu coração está em intimidade com o Senhor, tudo, absolutamente tudo que eu faço no meu ordinário, no meu dia a dia é adoração, ok? Não espere um momento especial, não espere o final de semana num hotel, não espere um evento, não espere um retiro, né? Você adora a Deus no seu ordinário, no seu dia a dia, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E semana passada eu falei sobre dar conta, né? Nós não damos conta de tudo porque Deus não nos chamou para fazer tudo. Deus nos chamou para darmos atenção para aquilo que é prioridade somente. A gente que quer pegar tudo para fazer, mas não é esse o objetivo. Fazendo sentido, gente? Então você pode adorar na sala de estar, na intimidade, no ordinário, no seu dia a dia, tá? Esse é o capítulo 5, né? Sobre a intimidade da sala de estar. Tem muita coisa aqui, gente, eu não consigo falar tudo que tem aqui, né? É muita coisa para falar, mas a gente precisa descobrir esse lugar de intimidade, mesmo em meio às coisas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia, no nosso ordinário, tá? E isso já vai emendar com o capítulo 6, fica aí. Tá fazendo sentido, gente? Tô falando muito rápido? Vocês estão pegando? Peguem nas entrelinhas, tá? Peguem tudo, tá bom? É 30 minutinhos aqui, 40 minutinhos, mas dá pra pegar muita coisa, tá? E a ideia aqui é manter essa intimidade, né? Manter essa vida de adoração com o Senhor. E isso tudo já pega o capítulo 6, que é o serviço na cozinha. Então, estamos falando hoje sobre intimidade e serviço. Intimidade, capítulo 5. E serviço, capítulo 6. E eu acho muito interessante. Oi, Luana, tudo bem? É muito interessante porque tem tudo a ver. A intimidade e o serviço, porque nós não vamos parar a nossa vida para aquele momento de adoração longo, enorme, o dia inteiro. A gente não tem como fazer isso, né? Óbvio que sim, precisamos no nosso dia a dia ter um momento de intimidade. Esse momento de intimidade é a equação oração mais palavra mais tempo, igual a intimidade com Deus. Anota aí, oração mais palavra, Bíblia, mais tempo. Intimidade com Deus é uma equação exata. Você precisa tirar um tempo de oração. O que é orar? É conversar com Deus. Mais leitura da palavra, porque Deus fala conosco através da palavra dele, que está escrita, que ele deixou há muitos anos atrás. E essa palavra... Cadê minha Bíblia aqui, gente? Até me perdi. E essa palavra é viva e eficaz, ó. Oração mais palavra, mais tempo. Você precisa dedicar um tempo, mesmo que esse tempo seja de 10 minutos. Você precisa parar e silenciar para ouvir Deus falar com você, tá certo? Mas a gente não pode passar o dia inteiro parada, porque nós servimos, né, o dia inteiro. Nós servimos as pessoas, nós servimos os nossos. E daí entra o capítulo 6, o serviço na cozinha, e o texto é Eclesiastes 9:10, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não tá falando faze-o de forma medíocre, de forma, faz assim o mínimo. Não, tá falando conforme as tuas forças. Não tá falando assim, faze-o perfeitamente, faze-o além das tuas forças para você cair de cama. Não, conforme as tuas forças. A questão é, nós vivemos num mundo de pessoas preguiçosas, pessoas que querem conforto, né? Então, geralmente a gente faz aquém
das nossas forças, né? E não mais do que as nossas forças. A gente precisa fazer conforme as nossas forças. E Deus nos chamou para servir. Servir é um privilégio, né? Quando eu sirvo, eu preciso entender esse serviço como um privilégio, como eu contei a história dessa mulher que falou: Deus, eu não tenho nada para te entregar, eu tô vazia, eu passei o dia inteiro correndo, servindo meus filhos, né, cuidando da minha casa, eu não tenho absolutamente nada. E Deus falou para ela o quê? Tudo que você fez do acordar até agora foi adoração, porque Deus me trouxe às mãos coisas para fazer, pessoas para servir. E é assim que eu adoro, porque servir sim é um privilégio, né? Então, é muito interessante, porque nós precisamos ter uma vida frutífera. E qual é o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, né? Amar ao próximo como a mim mesmo. E todo mundo pega esse versículo e diz: ah, Mireia, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu não me amo, se eu não descansar, se eu não cuidar de mim, eu não consigo amar o próximo. Sim, mas automaticamente a gente já tem amor a nós mesmos, ok? Ninguém faz algo ruim pra si. Ah, não, eu vou lá e vou ficar acordada agora só servindo. Não, eu quero descansar. Eu sou egoísta por natureza. O meu pecado original me trouxe o egoísmo, né? Então eu já me amo. Ninguém quer sofrer. Eu já me amo, né? Então agora eu preciso servir amando o próximo, né? E na Bíblia fala que nós somos conhecidos, deixa eu achar o texto aqui, pelos frutos, né? Eu queria achar o texto para vocês. Alguém pode me botar aí a referência daquele versículo? Tem aqui, eu não tô achando, tem tanto versículo aqui. Pelos frutos, e nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, né? Pelos frutos os conhecereis. É alguma coisa assim, gente. Eu sou péssima, você já sabe, né? De memorizar versículo aqui ao vivo. Do nada vem os versículos na mente. Quando eu preciso, eles fogem. Coloca aí pra mim a referência e o versículo direitinho dos frutos. E por toda a palavra de Deus no Novo Testamento, a analogia do fruto é empregada, né? Os 4 evangelhos incluem a ilustração da videira e seus ramos, né? Dos 27 livros do Novo Testamento, 15 mencionam os tipos de frutos que devemos ter na nossa vida, né? Incluindo o fruto dos nossos lábios. E aqui ela traz Hebreus 13:15, que diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Na nossa boca precisa, João 13:35, bota aí pra mim, por favor. Atitude de louvor dos nossos lábios, o fruto dos nossos lábios. Você tem sido grata pelo que você faz? Pelo que você tem, né? Uma vez eu vi uma frase assim: imagina se você acordasse hoje somente pelo que você agradeceu ontem. Pesado, né? Pesado. Você agradeceu pelo que você tem, pela sua saúde, pela sua família, pela sua casa, pelo seu dinheiro, pelo seu alimento. Você agradeceu por tudo isso? Você tem sido grata ao Senhor? O fruto das nossas obras, Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quais as boas obras que você tem feito? Ah, Mireia, eu passo faxinando. Tá, mas você faxina de bom grado, entendendo que isso é um privilégio? Ah, Mireia, não é privilégio. Se você fizer simplesmente por fazer e não entender de forma genuína que você está servindo a sua família, você nunca vai achar esse serviço um privilégio. Nunca. Nunca vai. Porque o trabalho por si só, ele é exaustivo e cansativo, né? Você só vai entender que é um privilégio quando você conseguir trocar as suas lentes e entender que foi algo que Deus te trouxe às mãos para fazer, porque você está servindo a alguém. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muito obrigada, muito obrigada. Tem um outro também que fala: pelos frutos vos conhecerão, tá? Mas é isso aí que a Rogéria colocou, gente. Eu sou péssima, né? Eu pego os versículos, só as partes e trago aqui. O fruto das nossas atitudes, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, longo ânimo, né?
benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22, onde fala do fruto do Espírito, e esse fruto tem várias partezinhas. E essas partes, né, são as que eu citei aqui: amor, paz, domínio próprio, alegria, longanimidade, fé, mansidão, enfim. Como eu posso ter certeza que a minha vida produz esse tipo de fruto? Não é difícil. Como você sabe, o fruto não é algo que você pode sentar e fabricar. O fruto, ele acontece, o fruto é natural. Você já viu uma laranjeira fazer força para dar laranja? Uma macieira ficar lá fazendo força para dar maçã? Não. O fruto, ele acontece quando a árvore está bem enraizada, quando a árvore está bem nutrida, quando a árvore está bem regada, alimentada. O fruto vem, o fruto é natural, né? Então eu não preciso fazer força para dar frutos. Eu preciso estar em intimidade com a videira, em intimidade com o Senhor, na sala de estar. Quando eu estou em intimidade com o Senhor, o fruto é natural. As boas obras, o fruto dos meus lábios, o fruto das minhas atitudes acontece. Então, se você está fazendo força para ter domínio próprio, para amar o próximo, para ter alegria no que você faz, você está errada. Porque não é para fazer força. A régua é muito lá em cima, a gente não consegue por nós mesmas ter sozinha, por vontade própria, amar, entender que faxina, né, que comida, trabalhar é um privilégio. Eu não consigo ter paz, alegria em tudo, longo ânimo, não me estressar. Eu não consigo ter domínio próprio quando eu quero comer aquele doce que eu falei que eu não ia comer por mim mesma. Porque a régua é muito lá em cima. Então para de fazer esforço por conta própria. Por isso que é a intimidade. E depois o serviço, você precisa estar enraizada. Você precisa estar na sala de estar. Você precisa estar firmada na rocha. Porque o fruto vai ser natural. Deu para entender que laranjeira não faz força para dar laranja? Que macieira não faz força para dar maçã? É natural o fruto vai ser natural a partir do momento que você estiver em intimidade. O teu serviço vai ser natural a partir do momento que você souber contemplar, que você souber adorar, tá certo? Então, permanecer no relacionamento íntimo com o Senhor, porque daí o fruto acontece, o fruto vem. É ser intencional, não em dar frutos necessariamente, mas estar em intimidade, porque quando eu estou em intimidade, o fruto vai aparecer, porque eu quero agradar o Senhor, porque facilita as coisas. Porque se eu for servir simplesmente por servir, isso vai ser um peso, isso vai ser exaustivo, eu vou ficar sobrecarregada, igual Marta estava. Igual Marta na cozinha. Sobrecarregada é difícil mesmo, é uma régua muito alta, eu não consigo, eu não dou conta, Jesus. Qual é o grande segredo? É voltar para a sala de estar, é se alimentar, é estar em intimidade, porque daí é Deus quem vai trocar as minhas lentes, é o Senhor quem vai me fazer entender o que Ele me trouxe à mão para fazer, quais são as coisas que eu preciso dar conta, que não é tudo, eu não preciso dar conta de tudo, mas simplesmente daquilo que eu preciso fazer. Nunca gostei de lavar a louça, então Deus me ensinou que se tenho louça para lavar é porque tenho alimento e uma família com quem compartilho. Parece doido, mas comigo funciona. Exatamente. Mas se a gente for fazer de forma carnal, isso, Aline, a gente não consegue, porque continua sendo um fardo a louça, né? Mas é quando eu estou em intimidade do Senhor para entender isso aí, que aquilo se torna não fácil, né? Porque ninguém falou que a vida ia ser fácil. É bíblico, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, daí que eu entendo, né? Que é um privilégio, por isso eu vou buscar a intimidade com o Senhor para ter esse bom ânimo e entender que isso é adoração, tá bom? E nós precisamos servir como Jesus. Jesus, nos anos que ele viveu na terra, ele serviu, ele só serviu. Se você lê lá Lucas, tu pensa, meu Deus, eu já tô cansada.
e Jesus foi para não sei o que lá, e Jesus estava com seus discípulos e curou tal pessoa, e Jesus atendendo a multidão, e Jesus não sei o que lá. Ele serviu o tempo inteiro, 24 horas. Jesus, ele serviu quando estava dentro do seu itinerário. Jesus, ele serviu quando estava fora do seu itinerário. Muitas vezes ele saiu do seu itinerário para fazer algo que ele ficou sabendo que precisava fazer. Jesus serviu de todas as formas, né? E eu preciso entender que eu tenho que servir não só os meus, né? Mas naquilo que me vier à mão. Muitas vezes a gente fica anos perguntando pro Senhor: Senhor, qual é o meu dom? Quais são os meus talentos? Qual é o meu propósito? Propósito não se descobre parada, não. Propósito se descobre caminhando, né? Propósito se descobre fazendo, agindo, servindo. Tá certo? E aí você vai descobrir, em meio às coisas que você faz, o que você faz melhor, qual é a sua habilidade. Então caminha, se movimenta, continua, não fica de perna pro ar. Deixa eu ler aqui. A Rogéria colocou um versículo, né? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Exatamente, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Tá aí tudo que eu falei resumido em um versículo, né? Sem ele nada somos nem nada podemos fazer, exatamente. Preciso crescer muito nesse aspecto, Mirelle. Apanhava muito na infância para fazer serviço de casa. Então hoje para mim é muito difícil gostar de arrumar a casa, estou em busca de melhorar. Eu também, eu sempre contei aqui que eu cresci não fazendo nada, eu sempre tive quem fizesse por mim, né? Minha mãe era funcionária pública e nós crescemos com uma pessoa dentro de casa que cuidava de mim e ajudava a fazer tudo, absolutamente tudo. E eu casei sem saber fazer arroz, sem saber qual é o botão que ligava a máquina de lavar. E eu apanhei muito, mas tudo ficou mais fácil quando eu entendi que não era o trabalho, era por quem eu estava trabalhando, era o privilégio que eu tinha em servir. Porque se eu fosse gostar do trabalho de casa, eu ia morrer não gostando, eu ia morrer desgostando, né? Tentando com que um dia isso fosse bom, isso fosse fácil. Não vai ser. É trabalhoso mesmo, é trabalhoso. Cuidar de criança não é fácil, cuidar da casa não é fácil, educar não é fácil. Agora, se eu entender o propósito disso, se eu pensar no longo prazo, se eu entender que eu estou servindo, que isso é um privilégio, principalmente se eu buscar tudo isso na fonte, na videira, né, na raiz, isso vai se tornar muito mais fácil. A gente busca no lugar errado. Simplesmente isso, a gente busca no lugar errado. Então, gente, a gente tem que servir dentro do nosso itinerário, fora do nosso itinerário, né? Em todos os momentos, de todas as formas. Ela conta muitas histórias aqui, não vai dar tempo de contar todas, né? Mas a gente precisa entender como a gente tem servido, o porquê que a gente tem servido, né? E fazer por amor, né? Com a intenção certa, por compaixão, né? O que eu tenho a oferecer, Senhor? Eu passo o dia inteiro com criança pequena dentro de casa. O que eu tenho a oferecer, Jesus? Você tem a oferecer, né? Isso é adoração. Mas a gente precisa espalhar Jesus por toda a parte, né? E não somente dentro de casa. Quando eu saio na rua, eu tenho que espalhar Jesus. Quando eu vou ao mercado, eu tenho que espalhar Jesus. Como Mirelle? Não sendo rabugenta na fila do mercado, dando um sorriso para a atendente do caixa, né? Servindo ao próximo que vai colocar o carro na sua vaga e não deixando o carrinho do supermercado no meio da vaga que o outro vai estacionar. Eu sirvo de todas as formas. Eduardo apareceu aí. Mi, você é maravilhosa. Ele tá se redimindo. Te amo, amor. Porque ele não mandou a mensagenzinha lá pra mulherada que tava começando a live. Te amo. Volta pra casa, que faz falta. Eu preciso espalhar Jesus por toda a parte. Tá certo? Eu queria trazer um versículo aqui que eu já perdi também, gente. Ó, esse livro não é meu, é de uma amiga minha. É a segunda vez que eu peço pra ela, então eu não consigo, eu não quero, né, riscar nele. E daí eu me perco, gente, por isso. Porque se fosse eu, já tava todo rabiscado. E eu não me atrevi a pedir pra ela riscar no livro dela, né? E também não comprei, então bem feito pra mim. Agora eu que rale, eu que lute aqui pra achar o que eu quero. Sim, lembrei. Deixa eu achar só qual é a referência. Eu não vou achar. Tem um versículo na Bíblia que diz que nós somos a carta escrita. Nós somos Jesus no mundo.
Jesus não tá mais aqui em corpo, nós somos Jesus aqui. Eu preciso ser os braços de Jesus, o sorriso de Jesus, né? O amor de Cristo. Eu sou a carta viva de Cristo, né? Eu queria achar o versículo, se alguém souber esse versículo, coloca aí pra mim, gente. Eu me perdi no meio de tanto versículo aqui, no meio de tanta coisa escrita no livro. E eu não vou conseguir achar, eu acho, porque não consigo riscar nesse livro aqui. Se alguém achar, coloca aí pra mim que eu leio o comentário, tá? Tem uma música que a gente cantava na igreja quando eu era pequena, que eu sempre cantei, né, automático, e a música diz assim, é uma música de comunhão, né, e diz assim: meu irmão, você também é uma bênção para mim, tenho prazer em ter você... Aperte a minha mão, sinto o meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em ti. Ai, obrigada, Aline. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha que versículo, gente. 2 Coríntios 3:2. Olha esse versículo. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Vocês são a carta escrita para impactar o mundo, para impactar os seus vizinhos, a sua família, a sociedade. Você tem sido essa carta, você tem servido as pessoas, você tem sido o aroma de Cristo quando você sai, quando você vai à igreja, quando você vai ao mercado, quando você vai fazer qualquer coisa, quando você vai para o trabalho. Você tem sido a carta viva de Cristo. Você tem sido o bom perfume de Cristo, perfumando aqueles pelos quais você passa, ou você passa desapercebida, ou você tem sido uma péssima, nossa, aquela pessoa chega, o clima muda, pelo amor de Deus. Ou você tem sido uma pessoa que murmura o tempo inteiro, que reclama o tempo inteiro, pessimista o tempo inteiro. Eu tô falando pra mim também, tá? Eu sempre falo isso, eu tô falando pra mim também. O que você tem sido? Você tem sido essa carta escrita viva? Você tem sido bom perfume? Você tem perfumado por onde passa? Pensa aí, não precisa dizer pra mim, me conta se você tem sido essa pessoa, tá? Então, uma vida de fato faz diferença. Ela conta aqui, pra finalizar, a história, olha só que interessante, só que até falou muito comigo hoje. Ela conta a história dos cristãos chineses, né? Em uma época lá, deixa eu ler aqui. Primeiro, antes disso, rapidinho, tô finalizando, gente. Conta-se a história de um garotinho que se aproximou de um evangelista depois de uma reunião de avivamento. O garotinho falou assim: com licença, Senhor, disse o garoto educadamente. O Senhor disse que todos deveriam pedir para Jesus entrar em seus corações. É isso, certo? E ele falou: certo, filho. O evangelista agachou para que pudesse olhar nos olhos do menino. Você pediu para que ele entrasse? Daí o menino disse assim: bem, eu gostaria, disse o menino, arrastando a poeira do chão com o bico dos sapatos antes de voltar o rosto, né, os olhos para o evangelista. Mas eu estive pensando, eu sou tão pequeno e Jesus é tão grande. Ele não vai caber dentro de mim e vai se espalhar por toda parte. O evangelista olhou para ele e disse: eis a questão, meu filho. Respondeu o evangelista com um sorriso no rosto. Eis a questão. Jesus não vai caber dentro de mim e vai espalhar e vai transbordar. E é isso. É isso. Jesus, ele não vai caber dentro de vocês. E quando você se enche, ele transborda, ele espalha e os outros recebem um pouquinho disso. Você respinga em todos aqueles que estão à sua volta, Jesus. Porque o amor de Jesus, porque a presença de Jesus não cabe na sua vida, ela é maior. Então você se enche e você começa a respingar nos outros, você começa a transbordar nos outros. Sabe o copo cheio? Quando o copo enche de água, ele transborda, ele respira, ele respinga e os outros recebem também. E é esse o nosso objetivo. Você vai respingar, você vai transbordar para os seus filhos, para o seu marido, para os seus vizinhos, para as mulheres do seu grupo, para o seu trabalho. É isso que vai acontecer quando você está em intimidade com o Senhor e quando você serve. Você serve através de palavras, com os frutos da sua boca. Você serve através de atitudes. Você serve através de atitudes, e ela separou, né, de boas obras.
você respinga, você transborda através dos outros. E daí ele conta a história, então, para fechar, da China, né? Que lá é proibido falar de Jesus, né? Eles têm um governo lá ditatorial, comunista, enfim. E ela fala assim, a causa de... Uma coisa é certa, olha que sensacional isso, gente. Uma coisa é certa, a causa de Cristo está bem e viva na China. Por causa de cristãos, que como uma enfermeira que ela contou ali, que não parou, né? Que se atrevem a amar, cristãos que se atrevem a servir, cristãos que deixam Jesus se espalhar por toda parte, partindo dele. Em vez de brigarem com o governo durante os últimos 40 anos de comunismo na China, os cristãos chineses dedicaram-se à adoração, à intimidade, à sala de estar e ao evangelismo, a missão original da igreja, escreve Philip Yancey no livro dele. Concentram-se em mudar as vidas e não as leis. E algo inacreditável tem acontecido nesses 40 anos. Havia 750 mil cristãos quando eu deixei a China. Ele conta, né? Philip Yancey conta no livro dele. Um perito sobre a China. E agora, você ouve vários números, diz o homem, mas eu penso que seguramente hoje chegam a 35 milhões de cristãos. Tinha 750 mil. A China é um país comunista que não se pode falar de Cristo e hoje chega a 35 milhões. Uma vida de fato faz diferença. Sua vida mais a minha são duas. Vamos nos ligar à videira para que comecemos a dar frutos. Vamos começar a levar a vida de maneira que Jesus possa se espalhar por toda parte. Vamos começar a amar de tal maneira que as pessoas apontem nossas vidas e digam: eu sei quem você é. Você não precisa falar. Eu sei quem você é. Você é a carta escrita. Você é o aroma suave. Você é o perfume de Cristo espalhado nessa terra. Ou melhor ainda, eu sei quem vocês são, porque elas veem em nós o Senhor e o seu amor. Nem preciso falar mais nada, né? Sensacional, gente. Capítulo 5 e 6. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Sensacional, né? Intimidade com o Senhor e a partir disso, o fruto natural, você se enche a ponto que você transborda, você respinga e as pessoas não precisam que você fale. É isso que acontece na China, porque eles não podem falar de Jesus, mas eles sabem quem eles são. As pessoas olham e sabem quem você é. Elas sabem que há algo diferente em vocês. Elas sabem que Cristo está na sua vida, porque você transborda. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: mostre Jesus o tempo todo. Se necessário, use palavras. As suas atitudes, os frutos da sua boca mostram quem você é. Seguidor de Cristo. E é com isso que eu termino a nossa live de hoje. Capítulo 5 e 6. Gostaram? Forte, né? Só melhora. Gente, esse livro, quando eu penso, não, essa aqui foi a melhor, não vai ter nenhuma melhor. Vem uma melhor. Muito legal, né? Capítulo 5 e 6. Gente, eu desafio vocês enviarem essa live, eu vou deixar salva aqui, se assim o Instagram me permitir, para alguma pessoa em especial que você quer que ouça esse recado, tá? Pensa que quando você tá enviando essa live, e eu sempre falo para compartilhar a live e tal no início, porque isso me ajuda, né? É o meu trabalho, é o meu conteúdo e abençoa pessoas, mas hoje eu quero pedir com o interesse, assim, real não, é sempre real, né? Mas com o interesse único de que pessoas escutem essas palavras, tá? Não é por mim, não é pelo meu conteúdo, não é pelo Instagram, é para que mais pessoas saibam disso aqui, tá? Ouçam esses versículos, esse conhecimento e comecem a olhar para o seu ordinário, para o seu dia a dia como um privilégio e que comecem a espalhar Cristo nesse mundo, né? E esse final desse livro me chamou muita atenção porque ele fala que os cristãos na China, eles não ficaram lutando contra as leis e a gente tem lutado, né, aqui, e eu acho que tem as pessoas que foram chamadas sim para isso, para lutar contra as leis, contra o governo, quando o governo está fazendo coisas erradas, e sim, tem pessoas que foram chamadas para isso, mas a mim me cabe amar as pessoas e transbordar Cristo, começando pela minha casa, né, e espalhando isso pelos meus vizinhos, pelas
grupos de contato que eu tenho, pelas pessoas nas quais eu alcanço. E é por isso que eu quero que vocês mandem essa live para mais pessoas, tá bom? Porque se cada um fizer um pouquinho, né? Porque isso que ela fala aqui, uma vida importa, né? Se cada pessoa fizer um pouquinho, eu tenho certeza que a gente vai multiplicar, né, Jesus nessa terra, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem tirar o print dessa live, eu estou suada, até meus cabelos eu prendi. Se vocês quiserem tirar um print dessa live pra postar nos stories o que mais chamou a atenção de vocês, eu vou ficar muito feliz de ver, tá bom? Um beijo, ótimo restinho de terça-feira. Tô cansada. Deus abençoe vocês. Posta lá nos stories e compartilhe essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Beijo!